Vamos falar agora de um assunto que nós estamos acompanhando desde a semana passada, que é o movimento contra o ICMS que o João Dória tenta implantar aqui sobre a cabeça dos produtores rurais, principalmente, também do comércio, em cima da Santa Casa e tal. Tudo isso vai estar previsto para entrar e vigorar na sexta-feira, dia 15. Só que depois do tratoraço da quinta-feira, o Dória recuou. Disse, não, nós não vamos botar mais o aumento sobre a cesta básica, etc. e tal. Só que, eu só acredito vendo, dizem os produtores. Eles querem ver amanhã esse recuo publicado no Diário Oficial. São 4 decretos. E fora a lei que deu poder ao Dória de tirar subsídios, aumentar. Então são duas vertentes que os produtores estão caminhando. Pressionando os deputados estaduais para retirar esse poder que deram para o Dória e esperar o Dória eliminar esses 4 decretos. Senão, o tratoraço volta às ruas. Então, sobre isso, nós vamos falar com o Roberto Yankee, lá em Descalvado, produtor de leite de ponta, vice-presidente da Abraleite. Roberto, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde, João. Prazer estar com você, com o seu público novamente. Isso, muito bom. Por que nós estamos de volta com o Roberto? Porque ele mexe com os valores das coisas e sabe o peso que tem desse aumento que o Dória está colocando em cima da produção agrícola. Tem um aumentozão, que é na energia elétrica. E o Roberto vai nos explicar o que significa isso em termos de efeito cascata e em termos de peso para o pequeno produtor, né, Roberto? Bom, no caso da energia elétrica, eu tenho argumentado desde o começo, João, que é, primeiro, a maior magnitude de todos os aumentos que estavam previstos. É 12%. Ela sai de 0 para uma alíquota de 12%. E aí a gente vê quem que atinge esse imposto, né? Então são todos os hortifrutigranjeiros, todas as estufas que usam muita água, muita irrigação, cinturões verdes, granjas de ovos, granjas de frango. Ou seja, são pequenos produtores, mas produtores intensivos, produtores de leite, né, que estão colocando tecnologia no seu negócio, refrigerando, irrigando, irrigantes, né? E aí eu pergunto, quando a gente retira da conta no estado de São Paulo a cana-de-açúcar e a laranja, sobra realmente pequenos produtores em terras bastante caras, que a única situação de melhor eficiência que eles têm é ser muito intensivos por hectare, sem impacto ambiental, obviamente, mas para atender uma população de 48 milhões de consumidores que nós temos em São Paulo. É a posição melhor que existe na União toda, no Brasil todo, em relação à localização perante o consumidor, com a menor pegada de carbono por unidade produzida, mas ele precisa colocar a tecnologia, porque são pequenas propriedades, né? E essa medida estava atingindo isso aí. E na contrapartida, que é o argumento do governo da arrecadação, né, do que fazer com esse dinheiro, da necessidade do dinheiro, nós mostramos que o consumo da energia elétrica de São Paulo representa apenas 2,3% no rural, ou seja, mais de 97% do consumo de energia de São Paulo não é rural. E quando a gente tributa em 12%, um consumo de 2%, 2,3%, dá uma arrecadação inferior a 0,3%. Só que nós estamos falando de milhares de produtores, das suas famílias, dos seus funcionários, apenas produtores de leite de São Paulo, são mais de 30 mil produtores. Então, é uma situação absolutamente injusta em troca de quase nada de arrecadação, porque 0,3%, qualquer incentivo que se dê na economia, né, a produção suplanta isso e a arrecadação aumenta. Então, uma situação que deixou o setor todo muito indignado foi aquela afirmação do secretário Mauro Ricardo, quando diz que essa lei tinha uma função Robin Hood, que era tirado... O que o Robin Hood fez? Ele roubava dos ricos para dar para os pobres. Agora, essa argumentação indignou o setor rural como um todo, porque chamar a pequena produção de São Paulo de ricos, né, ou chamar a tributação de alimentos de uma solução para o pobre, é de uma falácia muito grande. Então, esses sinais trocados do governo indignaram o setor rural, o setor se organizou, não houve um dimensionamento correto
do governo, pela capacidade do setor se organizar, do setor se mobilizar com esse tratoraço, e foi muito forte a reação. Então, eu acho aqui, pelo lado positivo, que a decisão do governador Dória de voltar atrás e revogar os 4 decretos, anunciar isso, né? Como o secretário de Agricultura também anunciou, com todas as letras, a revogação integral dos 4 decretos, e agora, mais recentemente, parece que terminou essa discussão sobre a energia elétrica, e a energia elétrica está contemplada, até porque ela não traz nenhum benefício na arrecadação do Estado de São Paulo. Então, isso volta naquela questão muito bem dita que diz: aumentar tributos não significa aumentar a arrecadação. E essa é uma verdade muito boa. Eu gostei muito do que disse uma reflexão do ministro Roberto Rodrigues, que diz o seguinte, que esse aumento de tributação é a coisa mais óbvia e mais fácil que tem para o governante. Isso vem lá da Europa feudal, quando o senhor feudal via que precisava de caixa, ele falava: vamos tributar. Quem nós vamos tributar? Nós vamos tributar lá os agricultores, porque é uma classe dispersa, desorganizada, né? Então ninguém mexia com os construtores, com os marceneiros, com os alfaiates, que eram classes mais organizadas, e tributavam a comida. Mas rapidamente foi percebido que havia uma limitação nisso. E o melhor exemplo que eu dou aqui, João, é o Egito Antigo, que vivia das margens do Nilo de produção de alimento, e a tributação era feita exclusivamente pela cheia do Nilo. Então, toda vez que o Nilo enchia mais, a tributação era maior, aí tinha um padrão normal e tinha um padrão dos anos de seca, onde não havia tributação, era zerada a tributação. Isso foi percebido já há 4.000 anos atrás, mostrando que existe uma limitação para que essa conta seja positiva. E isso é o que eu acho que o tratoraço fez e é a resposta do setor. No entanto, agora nós precisamos refazer pontes e precisamos conscientizar deputados da Assembleia Legislativa, defensores do agro, de que existe um caminho alternativo, existe uma situação mais tempestiva do que foi essa decisão intempestiva do governo, de contas que inclusive não fecham, e que a gente possa retomar um diálogo com proatividade, que é o mais importante nesse momento. Roberto, só não quero perder esse gancho aí, que você foi ao Egito Antigo. Você deve ter lido esse best-seller do escritor israelense Yuval Harari, né, no Sapiens, que ele diz assim que a primeira escrita do ser humano foi feita numa tabuazinha de cerâmica, de barro, enfim, onde era um coletor de impostos, um cobrador de impostos, cobrando impostos do agricultor. Imagine você, então nós continuamos com a mesma guerra, né, histórica contra os coletores de impostos, é disso que se trata. Amanhã a gente está nesse dia D, né? A gente está esperando abrir o Diário Oficial Manhã de São Paulo e ver o recuo do Dória escrito em letras. Se não, o que pode acontecer, Roberto? Eu acho que o setor já demonstrou. Opa, travou. Oh, que pena. Era tão importante. Vamos tentar voltar? Senão a gente volta, porque assim, é isso que nós estamos dizendo. Por que eu estou tão focado nesse tratoraço de São Paulo? Porque pode servir de mau exemplo para outros governadores. Porque, como disse o Roberto Ianchi e também o Roberto Rodrigues, como é fácil governar assim, né, em cima do dinheiro dos outros, né? Pá! Aumento de impostos em cima de você. Parece que não estamos conseguindo? É chuva, né? Chuva para cá, chuva para lá, chuva indo descalvado, perdemos o sinal. Tá bom. Então amanhã a gente volta ao assunto sobre o acompanhamento das medidas do governador Dória. Não estamos falando da vacina, estamos falando de impostos, que para ele é muito fácil, né? Mas se não houver recuo, o bicho vai pegar. Aqui em São Paulo, tratoraço de novo nas ruas e provavelmente lá no Palácio.